No Marte, há uma montanha que impressionará até mesmo os alpinistas mais corajosos. O vulcão Olimpo, que se eleva a impressionantes 21.900.000 metros, quase 2,5 vezes maior que o Everest. Imagine-se em pé no topo do Olimpo. Abaixo, estende-se uma planície do tamanho de um continente inteiro, e ao seu redor, apenas tons vermelhos e laranjas do paisagema marciano. Este vulcão não é apenas um gigante, é um colosso formado ao longo de milhões de anos de erupções, quando a magma subia à superfície, criando fluxos de lava em camadas. Mas não é apenas a altura que impressiona. Sua base cobre uma área equivalente ao tamanho de um país inteiro, por exemplo, a França, o que é impressionante. Interessante é que o Olimpo é um vulcão de escudo, o que significa que seus declives inclinados são formados por depósitos de finas camadas de lava que escorrem lentamente para baixo, criando uma base extremamente ampla e uma crista quase plana. Mas espere, isso não é tudo. O Olimpo tem um irmão gêmeo, o vulcão Ascréus, que também impressiona por seus tamanhos, mas sua altura é apenas de 8.000 metros. Como é que se formaram vulcões tão grandes em Marte? Tudo se deve ao fato de que a atividade tectônica na planeta é praticamente inexistente, o que permite que a magma se acumule e erupcione no mesmo local novamente e novamente. Como resultado desse processo, além de vulcões altos, também se formam crateras vastas, como a cratera Hale, que tem cerca de 12 quilômetros de profundidade e mais de 300 quilômetros de diâmetro. São verdadeiros gigantes que poderiam facilmente abrigar cidades inteiras. Você sabia que sob a camada de pó e pedras nos declives do Olimpo podem estar escondidos vestígios de geleiras antigas? Estudos indicam que, em algum momento, Marte teve água em estado líquido e, possivelmente, oceanos inteiros que foram gradualmente evaporando. Missões científicas, como o Mars Reconnaissance Orbiter e o Curiosity, forneceram imagens e dados únicos sobre sua superfície que continuam a surpreender os cientistas. Teorias cientificamente fundamentadas sugerem que a vida em Marte poderia ter existido exatamente nas condições que criaram vulcões tão grandes como o Olimpo. Mas você sabia que a atmosfera em Marte é composta em 97% por dióxido de carbono? Isso cria condições incríveis para o estudo da atividade vulcânica e permite entender como os processos planetários podem diferir da Terra. Cada vez que olhamos para fotos do Olimpo, percebemos que não é apenas uma montanha, é uma história inteira sobre como o planeta se desenvolveu ao longo de milhões de anos. E eis a pergunta: se o Olimpo algum dia acordar novamente? No centro de algumas galáxias estão escondidos os quásares, e esses são verdadeiros gigantes luminosos no universo. Imagine só. Sua luminosidade pode exceder a luminosidade de trilhões de estrelas, e isso não é apenas uma metáfora, mas uma medição real. Cada quasar representa o núcleo ativo de uma galáxia, ao redor do qual orbita um buraco negro supergigante, cuja massa pode atingir bilhões de massas solares. Isso significa que esses buracos negros podem absorver uma quantidade imensa de matéria, criando uma quantidade incrível de energia no processo. Mas isso não é tudo. No processo de acréscimo de gás e poeira ao redor do buraco negro, forma-se uma radiação brilhante que pode ser vista a milhões de anos-luz de distância. E o que é ainda mais impressionante? A luz emitida pelo quasar pode ser milhões de vezes mais brilhante do que a luz de toda a nossa galáxia, a Via Láctea, que contém mais de 100 bilhões de estrelas. Os quásares foram descobertos na metade do século XX. E seu estudo deu aos astrônomos a oportunidade única de olhar para o passado do universo, pois a luz deles pode viajar milhões de anos antes de alcançar nossos telescópios. 80% dos quásares conhecidos foram descobertos por meio de radiotelescópios, e seus sinais podem indicar a existência de grandes nuvens de gás e poeira girando ao redor do buraco negro. E agora imagine, os quásares podem ser ativos por milhões de anos, e de repente se apagarem, deixando apenas sombras de sua grandiosidade. Esses objetos misteriosos não apenas desafiam nossas ideias sobre o cosmos, mas também podem ser a chave para entender os processos que ocorrem nas primeiras etapas da formação das galáxias.
Você já se perguntou como exatamente os quásares influenciam o ambiente ao redor? Eles podem lançar jatos de matéria a milhões de anos-luz no espaço, criando jatos poderosos que podem influenciar a formação de estrelas em galáxias vizinhas. Em alguns casos, esses jatos podem ser tão poderosos que destruam nuvens de gás que poderiam se tornar novas estrelas. E isso é apenas o começo. Os cientistas continuam a descobrir novas e fascinantes verdades sobre esses fenômenos cósmicos. Por exemplo, você sabia que os quásares podem ajudar na busca pela matéria escura, pois seu comportamento pode indicar a presença de massas invisíveis no espaço ao redor? No centro da galáxia M87, encontra-se um buraco negro supermassivo, cuja 6,5 bilhões de vezes maior que a massa do nosso Sol. Este buraco negro, conhecido como Porira, é uma verdadeira enigma cósmico, pois seu campo gravitacional é tão poderoso que nem mesmo a luz pode escapar de seus abraços. E agora, imagine. Em 2029, uma equipe internacional de astrônomos registrou pela primeira vez sua imagem com o projeto Event Horizon Telescope, que uniu dados de 8 radiotelescópios ao redor do mundo. Isso não foi apenas um avanço, mas um verdadeiro avanço na astronomia. A imagem mostrou um brilhante halo de gás quente girando ao redor do buraco negro, que parecia um anel de luz cercado pela escuridão. E o que é mais impressionante, o diâmetro desse anel é de cerca de 40 milhões de quilômetros, o que é 2 vezes maior que a distância da Terra ao Sol. Mas isso não é tudo. Descobriu-se que a velocidade de rotação da matéria ao redor do buraco negro atinge 30% da velocidade da luz, criando condições para efeitos relativísticos poderosos. E você sabe o que é ainda mais surpreendente? Este buraco negro pode fazer parte de uma estrutura mais complexa ligada a outras galáxias, e seu estudo pode abrir novos horizontes na compreensão da formação e evolução do universo. As pesquisas sobre o buraco negro na M87 continuam, e cada novo fato adiciona mais mistérios à nossa imagem do cosmos. Os cientistas acreditam que os buracos negros podem estar relacionados à matéria escura, que compõe cerca de 26% da massa do universo, mas até agora ninguém sabe o que realmente é. Na pesquisa desse fenômeno, participam não apenas astrônomos, mas também físicos, que buscam respostas para questões relacionadas à gravidade e à mecânica quântica. E você sabe o que é mais louco? Esses gigantes cósmicos podem influenciar a formação de novas estrelas, e o entendimento de sua natureza pode mudar nossas percepções sobre o cosmos. Imagine, nosso universo é apenas um dos muitos bolhas flutuando nos infinitos oceanos da multiverso. De acordo com a teoria de inflação, proposta no final do século XX, logo após o Big Bang, houve um crescimento exponencial incrível que expandiu o espaço mais rápido do que a luz. Esse processo poderia ter criado não apenas nosso universo, mas também bilhões de outros, cada um com suas próprias leis físicas e parâmetros. O mais interessante é que essas bolhas podem aparecer e desaparecer sem deixar vestígios, e seus tamanhos podem variar de microscópicos a colossais, superando qualquer coisa que possamos imaginar. Estudos mostram que, dependendo das condições em que essas bolhas se formam, elas podem ter propriedades completamente diferentes. Um universo pode estar cheio de matéria, enquanto o outro pode estar cheio de pura energia. E aqui é que começa o verdadeiro absurdo. Imagine que em um desses universos, as leis da física são completamente diferentes das nossas, onde a gravidade pode ser 10 vezes mais forte ou quase inexistente. Como isso afetaria a vida, se ela pudesse existir? E se você pensava que isso já era surreal, então fique sabendo que ainda há mais. É possível que em outras dessas bolhas o tempo flua de maneira diferente, e um momento no nosso universo corresponda a uma eternidade em outro. A comunidade científica discute ativamente a possibilidade de interação entre essas bolhas, e às vezes surgem teorias de que certas anomalias no nosso espaço podem ser resultado dessas interações. Por exemplo, as enigmáticas energias e matéria escuras, que compõem cerca de 96% do nosso universo, podem ser resultado da influência de outras bolhas. Cientistas como Andrei Linde,
um dos criadores da teoria de inflação, continuam a investigar como essas bolhas podem estar conectadas entre si e como sua existência pode mudar nosso entendimento da natureza da realidade. E o que é ainda mais extraordinário? O descobrimento de novos exoplanetas, que potencialmente podem suportar vida, faz-nos pensar que em outras bolhas podem existir civilizações inteiras que nunca se cruzarão com a nossa. Como podemos confirmar ou refutar essas hipóteses? Experimentos científicos, como a observação do resíduo cósmico, ajudam-nos a entender como nosso universo se desenvolveu. Mas e se além do nosso bolha, existem outras realidades que nunca poderemos observar? Toda essa concepção nos faz refletir sobre a verdadeira natureza do nosso existência e sobre como o mundo em que vivemos é vasto e complexo. Existem regiões no espaço onde a temperatura atinge níveis que nem podemos imaginar na Terra. Imagine, na nebulosa Boomerang, a 14 milhões de anos-luz de nós, a temperatura cai para menos 273,15 graus Celsius, abaixo do zero absoluto. Mas como isso é possível? Nessa nebulosa, formada após a morte de uma estrela, o gás e a poeira se expandem a uma velocidade impressionante, criando condições em que as moléculas perdem quase toda a sua calor. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nessas condições, as moléculas de hidrogênio começam a exibir propriedades estranhas, às vezes se comportando como superposições de estados quânticos. E o que é ainda mais surpreendente? A temperatura na nebulosa Boomerang não é apenas baixa, ela é a mais baixa conhecida na nossa galáxia. Esse descobrimento foi feito por astrônomos em 1999, com telescópios na Terra e no espaço, e desde então, continua a causar espanto. Em tais condições extremas, até os átomos começam a perder sua atividade habitual, colocando em dúvida muitos dos nossos conceitos sobre a física. E agora, imagine estar nessa nebulosa, onde até a luz se comporta de maneira diferente do que estamos acostumados. Gases como carbono e nitrogênio começam a formar estruturas moleculares complexas, que podem ser precursores de novas estrelas e planetas. E isso ainda não é tudo. O descobrimento da nebulosa Boomerang levanta muitas perguntas sobre como se formaram outros corpos celestes. Quais são as condições necessárias para a criação de vida em tais áreas frias? Cientistas já estão procurando respostas e sugerem que as moléculas que se formam nessas condições podem ser a chave para entender a origem da vida em outros planetas. E quando você pensa que já sabe tudo sobre o espaço, ele continua a nos surpreender. Na beira do zero absoluto, na nebulosa Boomerang, podem estar moléculas que um dia poderiam ter se tornado a base da vida. No constelação de Aquário, há um impressionante banco de nuvens aquosas contendo 143 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Imagine, essa nuvem, chamada APM 08279-5,255, está a mais de 20 bilhões de anos-luz de nós. Para entender melhor a magnitude desse fenômeno, imagine que toda a água do nosso planeta, incluindo todos os rios, lagos e mares, é apenas uma gota no oceano dessa massa cósmica. E agora, o mais incrível. Essa nuvem de água se formou como resultado de processos complexos que ocorreram na jovem universo, quando as primeiras estrelas e galáxias estavam se formando. Cientistas acreditam que essa nuvem contém cerca de 7 trilhões de trilhões de trilhões de litros de água, um volume que é impossível de imaginar. Esse banco de nuvens se tornou objeto de estudo dos astrônomos, pois sua existência pode alterar significativamente nossa compreensão sobre a distribuição de água no cosmos e seu papel na formação da vida. E o mais surpreendente, essa nuvem de água pode sustentar ecossistemas semelhantes aos que existem na Terra, mas em uma escala completamente diferente. Pesquisas indicam que essa concentração de água pode ser a chave para o descobrimento de vida em outros planetas que orbitam estrelas distantes. Cientistas acreditam que nuvens como a APM 08279-5
5.5 podem existir em outros cantos do universo, abrindo novos horizontes para a busca por vida extraterrestre. Além disso, nessa nuvem podem haver moléculas orgânicas complexas, que são os blocos de construção da vida. Isso levanta muitas questões. Como a água poderia existir em tamanhas proporções na jovem universo? E quais formas de vida poderiam ter se desenvolvido em condições tão extremas? Independentemente disso, uma coisa é certa. O estudo desse banco de nuvens altera nossa percepção não apenas do cosmos, mas também do próprio conceito de vida. E agora, imagine que em outras constelações também podem haver nuvens semelhantes, esperando para serem descobertas. Energia escura é uma das substâncias mais misteriosas do universo, compondo aproximadamente 68% do cosmos. O que é surpreendente é que quase não sabemos nada sobre ela. Modelos científicos indicam que exatamente a energia escura é a responsável pelo aumento acelerado da expansão do universo, mas sua natureza permanece opaca, como uma névoa. Imagine que apenas 32% da matéria e energia que podemos observar compõem a matéria comum: estrelas, planetas e até mesmo pessoas. O mistério da energia escura deixa os cientistas em um beco sem saída. Pode ser uma forma completamente nova de energia que interage com a matéria de maneira completamente diferente. O que é mais absurdo? 80% dos astrônomos acreditam que a energia escura pode alterar as propriedades do espaço-tempo, criando um efeito que percebemos como expansão acelerada. Mas como isso é possível? Pesquisas indicam que a energia escura pode estar relacionada com a constante cosmológica, uma teoria proposta por Albert Einstein, que ele mesmo chamou de maior erro de sua vida. No entanto, novos dados sobre supernovas e radiação de fundo cósmico micro-ondas confirmam que o universo realmente está se expandindo. Mas isso não é tudo. Alguns cientistas sugerem que a energia escura pode estar relacionada com efeitos quânticos no nível do vácuo, abrindo portas para novas formas de matéria. E o que é impressionante, se a energia escura realmente existir, isso pode significar que, no futuro, o universo se expandirá tanto que estrelas e galáxias desaparecerão de nosso campo de visão. Esse processo é chamado de morte quente do universo, quando tudo o que conhecemos se dissolverá no espaço infinito. Mas esse não é o único cenário. Existem outras teorias que sugerem que a energia escura pode mudar ou desaparecer de repente, levando a consequências catastróficas. Por exemplo, durante o que é chamado de Grande Ruptura, o universo pode se desintegrar em partículas elementares, tornando a existência da matéria impossível. Essas ideias são surpreendentes, não é? E o que é ainda mais intrigante? Alguns pesquisadores até sugerem que, no futuro, poderemos descobrir a energia escura e usá-la como uma fonte de energia, abrindo uma nova era para nossa civilização. Mas como isso acontecerá? O segredo pode estar no fato de que já temos sinais de tecnologias que poderão manipular essa fonte misteriosa. A energia escura não é apenas uma abstração. É uma força real que pode mudar tudo o que sabemos sobre o cosmos. A Grande Muralha de Sloan é uma estrutura monumental composta por galáxias, estendendo-se por 1.370 bilhões de anos-luz, tornando-se um dos objetos mais impressionantes conhecidos na astronomia. Para melhor entender as dimensões dessa estrutura, imagine que ela é 8 vezes mais longa do que o diâmetro da nossa galáxia Via Láctea, que é de cerca de 100 mil anos-luz. Nessa muralha, estão localizadas mais de 28 mil galáxias, aglomeradas em aglomerados que se conectam entre si por vastas vazias, formando uma complexa rede. Esses dados foram obtidos no âmbito do projeto Sloan Digital Sky Survey, que começou em 2003 e permitiu aos astrônomos explorar os cantos mais distantes do universo. É interessante notar que essa estrutura foi descoberta relativamente recentemente, apenas em 2006, quando os astrônomos começaram a perceber que ela não é apenas uma distribuição aleatória de galáxias, mas uma estrutura bem organizada com suas próprias regularidades. Mas isso não é tudo. A Grande Muralha de Sloan possui uma massa equivalente a aproximadamente 13 trilhões de sóis,
dando uma ideia de suas dimensões colossais. Para facilitar a compreensão, imagine que você reuniu toda a massa das galáxias que vemos no nosso céu noturno e as uniu em uma única estrutura gigantesca. Mas ainda há mais. Os cientistas descobriram que, à medida que continuam a estudar essa muralha, nela não encontram apenas galáxias, mas também raros quasares, que refletem buracos negros ativos nos centros das galáxias. Esses quasares brilham tão intensamente que podem ser vistos a grandes distâncias, e sua presença na muralha levanta novas questões sobre como as galáxias interagem em tamanhas escalas. E o que é ainda mais fascinante, de acordo com os últimos dados, parece que estruturas como a Grande Muralha de Sloan podem ser apenas a ponta do iceberg, e os astrônomos acreditam que no universo existem ainda maiores e mais complexas formações, aguardando serem descobertas. No satélite de Saturno, Encélade, ocorrem fenômenos impressionantes. Jatos de água jorram de fendas na crosta de gelo, alcançando alturas de até 500 quilômetros. Imagine água jorrando como fontes gigantescas, se espalhando no espaço e formando nuvens de vapor d'água e partículas de gelo microscópicas. Esses jatos não são apenas um espetáculo. Eles contêm provas da existência de água líquida sob a camada de gelo, abrindo novas possibilidades para a busca por vida extraterrestre. Há a teoria de que abaixo dessa crosta há um oceano, com profundidade que pode ultrapassar 30 quilômetros. E isso ainda não é o mais impressionante. Os jatos lançam não apenas água, mas também moléculas orgânicas, que podem ser blocos de construção da vida. É interessante que essas jatos de água possam ser observados até da Terra. Telescópios registram os jatos quando o satélite está em uma posição específica em relação a Saturno. Mas isso ainda não é tudo. O que faz esses jatos funcionarem? O segredo está no calor gerado pelas interações gravitacionais entre Encélade e seu gigante vizinho planetário. Essas forças causam aquecimento por maré, que mantém a água em estado líquido, apesar das temperaturas extremamente baixas na superfície. Agora, imagine que nesse oceano subglacial podem existir micro-organismos que utilizam reações químicas em vez da luz solar para obter energia. Isso pode mudar nossa compreensão sobre onde e como a vida pode existir no universo. Cientistas até sugerem que missões que visitarem esse satélite podem encontrar sinais de vida nos amostras coletadas dos jatos. E o mais surpreendente: anteriormente, acreditava-se que a vida só poderia existir em planetas com solo sólido, mas Encélade abre novas portas para possibilidades. A compreensão desses processos não só amplia nossos horizontes, mas também nos faz questionar quais outros segredos podem estar escondidos nas profundezas dos satélites de gelo. No Júpiter, os auroras polares alcançam tamanhos e intensidades tão grandes que podem ofuscar tudo o que vemos na Terra. Imagine, auroras nessa gigantesca planeta são centenas de vezes mais poderosas do que as que observamos no céu noturno. Na Terra, as auroras polares são formadas quando o vento solar interage com o campo magnético do planeta. Mas no Júpiter, o campo magnético é 20 vezes mais forte do que o nosso, e o tamanho da atmosfera permite capturar muito mais partículas carregadas. Essas brilhantes cortinas luminosas, que podem se estender por milhares de quilômetros, criam um espetáculo comparável a um verdadeiro show espacial. E o que é ainda mais surpreendente? As auroras polares no Júpiter podem brilhar até mesmo no espectro ultravioleta, tornando-as visíveis para telescópios espaciais especiais, como o Hubble. Na verdade, outros planetas, como Saturno e até Marte, também têm suas auroras polares, mas nenhuma delas pode se comparar ao tamanho das auroras jupiterianas. Em Saturno, o brilho é mais fraco, mas também cria efeitos visuais impressionantes, e em Marte, as auroras polares são observadas principalmente como explosões localizadas, pois o campo magnético do planeta é muito mais fraco. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No Júpiter, essas auroras podem ser causadas não apenas pelos ventos solares, mas também por fontes internas de energia que são geradas na atmosfera do planeta. Quem poderia imaginar que uma planeta tão poderosa poderia criar sua própria luminosidade? Por exemplo,
Dados da missão Juno mostram que as auroras polares no Júpiter podem atingir temperaturas de vários milhares de graus Celsius. Isso, por sua vez, levanta questões sobre como esses processos podem influenciar a atmosfera e o clima do planeta. E sabe o que mais é interessante? No Júpiter, além das auroras polares, observam-se poderosas ondas de rádio que são geradas durante esses fenômenos luminosos e podem ser registradas até mesmo na Terra. Pesquisas mostram que essas ondas de rádio podem conter informações sobre como os campos magnéticos interagem com a atmosfera do planeta. Temos alguma chance de ver essas auroras com nossos próprios olhos? Embora nossas tecnologias ainda não nos permitam visitar o Júpiter, cada novo lançamento de sondas nos aproxima da desvenda de seus mistérios. Existem objetos misteriosos no espaço que podem deixar você em completo espanto. Os anões marrons. Você sabia que esses corpos celestes podem ter uma massa semelhante à de Júpiter, mas não são capazes de iniciar reações termonucleares? Isso significa que eles estão em um estado intermediário entre estrelas e planetas. Agora imagine, os anões marrons podem ser tão frios que sua temperatura superficial pode chegar a 70 graus Celsius abaixo de zero. Isso os torna semelhantes a planetas, mas com algumas características estelares. Por exemplo, os anões marrons podem ter uma atmosfera cheia de metano e vapor d'água, criando condições que podem lembrar as primeiras fases da formação de planetas. Mas o que realmente é surpreendente? Esses objetos podem se formar da mesma maneira que estrelas, mas devido à falta de massa, não alcançam a temperatura necessária para a síntese termonuclear. Como resultado, eles esfriam e escurecem lentamente, transformando-se em algo semelhante a fantasmas espaciais. Você sabia que os anões marrons podem ter um diâmetro de até 130 quilômetros? Isso é do tamanho de um pequeno planetoide, mas possuem uma massa que é várias vezes maior que a de um planeta. Alguns astrônomos até sugerem que os anões marrons poderiam ser o lar de exoplanetas orbitando em suas atmosferas, criando condições que poderiam ser adequadas para a vida. E aqui começa o mais interessante. A existência dos anões marrons questiona nossas ideias sobre como se formam planetas e estrelas. 8 em cada 10 anões marrons conhecidos até hoje foram descobertos nos últimos 2 décadas, e astrônomos continuam a procurar novos objetos nessa categoria misteriosa. Além disso, alguns deles estão tão próximos da Terra que seu brilho pode ser visto até mesmo com pequenos telescópios. Existe até um anão marrom chamado SDSS J1300 e 13+190, que está a apenas 7 anos-luz de nós, e seu estudo pode ajudar a revelar os mistérios da formação de sistemas solares. E o mais impressionante, os anões marrons podem ter seus próprios satélites, abrindo novas fronteiras para pesquisas na astronomia. Gamma impulsos não são apenas explosões de luz brilhante, mas verdadeiros explosões de proporções cósmicas, que em segundos liberam mais energia do que nosso Sol em toda a sua vida. E isso não é apenas uma afirmação. Imagine que durante uma dessas explosões, chamadas de gamma impulsos, pode ser liberada a energia equivalente a 37 bilhões de megatons de tritólio, o que é 100 milhões de vezes mais poderoso do que a bomba atômica mais poderosa já detonada na Terra. Esses fenômenos podem ocorrer a bilhões de anos-luz de nós, e sua luz chega ao nosso planeta, após bilhões de anos, como uma verdadeira aluguel cósmico que podemos observar apenas na forma de luz. O que há de mais interessante? Os gamma impulsos podem durar de algumas milissegundos a algumas horas, e nesse tempo, eles emitem uma luz tão intensa que podem ofuscar toda uma galáxia. Isso não são apenas explosões aleatórias. Elas podem estar relacionadas ao colapso de estrelas massivas em buracos negros ou à fusão de estrelas de nêutrons, o que por si só parece um cenário de ficção científica. Mas ainda não é o mais estranho. Os cientistas calcularam que os gamma impulsos podem ocorrer na Terra a cada alguns milhares de anos, mas apenas os telescópios modernos, como o Fermi e a Observatório Gama de Gretko, conseguem registrá-los. Esses aparelhos são capazes de detectar explosões que ocorrem a distâncias superiores
há 5 bilhões de anos-luz, abrindo novos horizontes para a compreensão de nosso ambiente cósmico. Se você pensava que isso já era demais, aqui vai mais um fato chocante. Os gamma-impulsos podem criar ondas sonoras na atmosfera da Terra, que causam oscilações no campo magnético do nosso planeta. Os cientistas ainda não conseguem explicar exatamente como isso ocorre, mas as pesquisas continuam. E claro, existe a hipótese de que os gamma-impulsos podem representar uma ameaça à vida na Terra caso um deles ocorra suficientemente próximo. Isso ainda é objeto de pesquisas ativas, e talvez em breve saibamos até que ponto esses fenômenos cósmicos podem ser perigosos. Mas o que realmente impressiona é que nossos antepassados nunca poderiam ter imaginado que algo assim fosse possível, e, no entanto, através de bilhões de anos, olhamos para o céu e vemos essas explosões de luz que nos contam a história do universo, ocorrendo na fronteira do nosso entendimento. Quando falamos sobre o Sistema Solar, não podemos esquecer da faixa de Kuiper, onde estão localizados milhares de objetos gelados, incluindo Plutão, que outrora era considerado a nona planeta. Esta região, localizada além da órbita de Netuno, estende-se a uma distância de 30 a 150 unidades astronômicas do Sol. Mas o que realmente impressiona é o tamanho da faixa, cerca de 33 bilhões de quilômetros. E o que é ainda mais surpreendente? Nesta faixa foram encontrados objetos com tamanhos que variam de pequenas luas até gigantes como Éride, um planeta anão maior que Plutão. Além disso, a temperatura nestes corpos gelados varia em torno de menos 200 graus Celsius, tornando-os extremamente difíceis de estudar. Mas isso ainda não é o mais estranho. Os objetos na faixa de Kuiper são compostos por uma mistura de gelo, rochas e substâncias voláteis. É interessante notar que muitos deles possuem órbitas incomuns, que podem ser alteradas pela gravidade de planetas maiores. Por exemplo, alguns deles se tornam cometas temporários, aproximando-se do Sistema Solar e proporcionando um espetáculo impressionante para os observadores da Terra. E agora, imagine isso. Na faixa de Kuiper, além de Plutão e Éride, existem dezenas de milhares de outros objetos que permanecem na sombra do interesse científico. É um verdadeiro tesouro para astrônomos que desejam desvendar os mistérios da formação do nosso Sistema Solar. Mas o que realmente intriga é que muitos desses corpos gelados podem conter vestígios dos materiais primários que formaram os planetas. Estudos mostram que amostras coletadas da superfície desses objetos podem conter informações sobre os tempos em que nosso Sistema Solar estava apenas começando a se formar. E saiba que até agora, apenas algumas dezenas de objetos foram estudados de perto, como Haumea e Makemake, e isso é apenas o começo. Com cada novo lançamento de sondas espaciais, como o New Horizons, estamos abrindo novos horizontes na compreensão desta região misteriosa. Então, se você pensava que o estudo da faixa de Kuiper não era interessante, pense novamente. Lá estão escondidos bilhões de anos de história do nosso Sistema Solar. No espaço, existem objetos capazes de surpreender até mesmo os astrônomos mais experientes. São os blazares, que são tipos especiais de quasares. Imagine, quando olhamos para as estrelas, no céu há jatos poderosos que lançam matéria a distâncias imensas. Esses jatos podem se mover a velocidades próximas à da luz, e se estiverem apontados diretamente para a Terra, seu impacto pode ser sentido até mesmo em nosso planeta azul. Sabe a luminosidade de um blazar? Ela pode exceder a luminosidade de uma galáxia inteira, tornando-os alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Por exemplo, um blazar pode emitir energia em bilhões de vezes mais do que nosso Sol. Como isso é possível? Tudo se deve à sua massa incrível. No centro de um blazar, há um buraco negro, cuja massa pode atingir vários bilhões de massas solares. Quando o gás e a poeira ao redor desse buraco negro caem em seu campo gravitacional, começam a girar, formando um disco de acréscimo que se aquece até temperaturas colossais. Como resultado desse processo, é liberada uma quantidade imensa de energia, e como consequência, são formados os jatos. Mas isso não é tudo. Esses jatos podem ser acelerados a velocidades que excedem a velocidade da luz no vácuo,
embora, segundo as leis da física, as próprias partículas não possam se mover mais rápido do que a luz. Isso é alcançado graças a efeitos relacionados com velocidades relativísticas. É interessante notar que os blazares não emitem apenas luz óptica, mas também raios X e raios gama, tornando-os objetos importantes para o estudo da astronomia de alta energia. E agora, o mais impressionante. Existem blazares que estão a mais de 1 bilhão de anos-luz de nós. Isso significa que os vemos como eram há mais de 1 bilhão de anos. Isso abre uma janela fascinante no passado do universo, permitindo que os astrônomos estudem sua evolução e dinâmica. Se você pensava que era tudo, espere, porque os blazares também são elementos-chave no estudo da energia escura e da matéria escura, que compõem a maior parte de nosso universo. Na verdade, seu estudo nos ajuda a entender como se formam e se desenvolvem as galáxias, e até pode nos dar pistas sobre o futuro caminho de nosso universo. E o mais impressionante de tudo, no céu existem ainda muitos objetos misteriosos esperando para serem descobertos, e cada um deles pode reescrever nossas ideias sobre o cosmos. Você sabia que no espaço existem lugares onde as estrelas nascem, como bebês em berços? Essas regiões são chamadas de berços estelares, e são grandes nuvens de gás compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Por exemplo, a nebulosa do Águia não é apenas uma bela imagem no telescópio, mas um dos locais mais ativos para a formação de novas estrelas em nossa galáxia. Ela está a uma distância de aproximadamente 2.000 anos-luz da Terra e se estende por mais de 50 anos-luz de largura. Dentro dessas nuvens, ocorre algo incrível. Moléculas de gás começam a se comprimir sob a influência da própria gravidade, e a temperatura no centro dessas condensações pode atingir milhões de graus. Mas o mais fascinante é que, como resultado desse processo, nascem estrelas, e em poucos milhões de anos elas começam a brilhar tão intensamente que se tornam os centros de seus próprios sistemas. Na nebulosa do Águia, por exemplo, é possível ver estrelas que acabaram de começar sua jornada. Estrelas jovens, como a estrela Haikin, que tem uma massa 10 vezes maior que a do Sol. Essas estrelas vivem relativamente pouco tempo, apenas alguns milhões de anos, mas seus poderosos raios e ventos criam novas condições para a formação de ainda mais estrelas. E agora imagine, esses berços estelares se tornam locais onde não apenas nascem estrelas, mas também planetas que podem sustentar a vida. Na nebulosa do Águia encontra-se outro objeto interessante, a estrela conhecida como Beta do Águia, que tem uma massa várias vezes maior que a do nosso Sol e possui um brilho incrível. Ao seu redor, sopram poderosos ventos estelares que destroem nuvens de gás adjacentes, criando novos locais para a formação de estrelas. Mas isso não é tudo. Nessas regiões, a atmosfera é tão densa que pode formar moléculas complexas que podem ser precursores da vida. É difícil de acreditar, mas no espaço, onde reina o vazio, há uma constante luta pela sobrevivência. Assim que as estrelas começam a brilhar, elas lançam no espaço circundante elementos pesados que, mais tarde, se tornarão a base para a criação de planetas e, possivelmente, vida. Esses processos ocorrem ao longo de bilhões de anos, e cada estrela é uma nova história que continua até hoje. Você sabia que em nossa galáxia nascem mais de 100 novas estrelas todos os anos? Matéria escura. Você já se perguntou se ela compõe aproximadamente 27% de toda a universo? Isso não é apenas um mistério, mas uma parte real do cosmos que não podemos ver diretamente. Os cientistas começaram a falar sobre a matéria escura nos anos 20 do século passado, quando astrônomos, estudando o movimento das galáxias, notaram que elas se moviam muito rápido. Como isso é possível? O problema é que a matéria visível, que podemos observar, estrelas, planetas e gás, não é suficiente para explicar esse movimento. Foi então que a matéria escura entrou em cena, que exerce uma força gravitacional sobre os objetos visíveis, mas não emite luz. Uma das pistas mais impressionantes sobre a existência da matéria escura foi obtida através da observação de um aglomerado de galáxias conhecido como Abel 200. Os estudos mostraram que a massa do aglomerado
é 3 vezes maior do que a massa de todas as galáxias visíveis nele. Mas isso não é tudo. Imagine que a matéria escura não só é invisível, mas também é 10 vezes mais abundante do que a matéria comum. Como isso é possível? A resposta está no fato de que ela é composta por partículas que interagem com a matéria comum apenas através da gravidade. No entanto, isso levanta mais perguntas. Quais são essas partículas? Alguns cientistas sugerem que elas podem ser partículas massivas de fraca interação, ou WIMPs, que podem ser detectadas apenas em experimentos especiais, como o LHC, Grande Colisor de Hadrons. Esses experimentos custam bilhões de dólares e exigem uma precisão incrível para capturar até mesmo os sinais mais fracos que indicam a presença da matéria escura. E o mais interessante de tudo? Os modelos atuais mostram que, sem a matéria escura, galáxias como a nossa poderiam simplesmente não existir. No entanto, isso não significa que possamos afirmar com certeza como ela realmente é. Em alguns casos, a matéria escura parece criar estruturas que fazem as galáxias se formarem e se desenvolverem. E imagine se a energia escura, que compõe ainda 73% do universo, tiver alguma relação com a matéria escura. Isso abre a porta para muitas novas enigmas. Os cientistas estão confiantes de que a solução desses mistérios pode mudar radicalmente nosso entendimento do cosmos. Mas talvez o mais surpreendente na matéria escura seja o fato de que ainda não sabemos se ela realmente existe na forma como a imaginamos. Cada novo experimento, cada observação, pode mudar nossa visão do universo. O planeta WASP-12b não é apenas uma exoplaneta, é um verdadeiro inferno cósmico, localizado a 37 anos-luz da Terra. Imagine um mundo onde a temperatura ultrapassa os 800 graus Celsius e a atmosfera é tão rarefeita que pode ser comparada ao vapor que sobe de uma água fervente. Mas isso não é tudo. O WASP-12b está tão próximo de sua estrela que as forças gravitacionais deformam sua forma, tornando-a ovoide, como se estivesse prestes a derreter. Esse efeito foi registrado por observações com o telescópio espacial Hubble, que mostrou que o planeta está perdendo sua atmosfera para o espaço a uma velocidade superior a 30 km por segundo. Mas como é possível? A resposta está em seu período de rotação extremamente curto em torno da estrela. Um dia em WASP-12b é apenas 28 horas na Terra. Isso significa que o planeta está sujeito a uma intensa radiação e força gravitacional, o que leva ao seu constante vaporização. É incrível, mas em uma distância tão próxima de uma estrela, como a de WASP-12b, a temperatura na superfície pode atingir valores tão altos que até o metal começa a derreter. Mas isso ainda não é o mais absurdo. Os cientistas acreditam que, devido à constante vaporização da atmosfera, podem se formar nuvens de metais derretidos, como sódio e magnésio. Isso cria um espetáculo incrível. Imagine nuvens formadas por gotas que podem ser quentes e brilhantes como o Sol. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Apesar dessas condições extremas, o WASP-12b continua sendo objeto de estudo ativo. Os cientistas tentam entender como essas planetas podem existir e como suas atmosferas interagem com o ambiente ao redor. Por exemplo, foi observado que o planeta está perdendo quase 30% de sua massa em um curto período de tempo. Você sabe o que é ainda mais chocante? Isso significa que, em alguns bilhões de anos, pode não restar nada além de um núcleo nu. Essas observações levantam inúmeras perguntas sobre como se formam os planetas e como eles podem sobreviver em condições tão hostis. O constelamento de Touro guarda uma das mais intrigantes enigmas astronômicas, a nebulosa do Caranguejo, remanescente de uma supernova colossal, cujo estouro foi registrado por astrônomos chineses no ano de 1554. Esta nebulosa, com um diâmetro de aproximadamente 6 anos-luz, não é apenas um mero nuvem de gás e poeira, mas uma verdadeira laboratório para o estudo dos processos que ocorrem no espaço. Imagine que a luz desse estouro chegou à Terra quase 1000 anos após o evento, e o estouro foi tão poderoso que criou um novo corpo celeste brilhante, visível mesmo durante o dia.
Mas isso não é tudo. No centro da nebulosa do Caranguejo está uma estrela de nêutrons, com uma densidade tão alta que 1 centímetro cúbico de seu material pesa cerca de 100 milhões de toneladas. Agora, imagine essa estrela girando a uma velocidade de 97 vezes por segundo e emitindo ondas de rádio poderosas que podemos detectar na Terra, criando uma imagem do que ocorre no interior da nebulosa. Mas espere, isso é apenas a ponta do iceberg. Dentro da nebulosa, há interação entre diferentes elementos, como carbono, oxigênio e ferro, que se formam como resultado do estouro. Esta fábrica cósmica produz novos elementos que podem se tornar parte de planetas e até mesmo da vida. Sabia que há algo ainda mais impressionante? A nebulosa do Caranguejo é um dos objetos mais estudados na astronomia, e os cientistas continuam a descobrir novos enigmas relacionados à sua estrutura e comportamento. Por exemplo, nos últimos anos, foi descoberto que a nebulosa está se expandindo a uma velocidade surpreendente, cerca de 1 milhão de quilômetros por hora. Isso significa que ela continua a interagir ativamente com o cosmos ao seu redor, criando novas estrelas e planetas. Sempre que os cientistas direcionam seus telescópios para essa nebulosa, eles encontram algo novo e fascinante. Em particular, observações recentes indicam que na nebulosa do Caranguejo pode haver nuvens moleculares que podem ser locais potenciais para a formação de novas estrelas. Essas descobertas abrem portas para o estudo adicional da questão de como a vida se forma no universo. E o mais interessante, ainda há muitos enigmas não resolvidos sobre como supernovas, como a que criou a nebulosa do Caranguejo, afetam sistemas estelares vizinhos. Imagine uma planeta onde chuvas não são apenas frias e intensas, mas verdadeiras tempestades de vidro e ferro derretidos. Sim, você não ouviu errado. Em exoplanetas da classe Júpiteres quentes, essas condições são perfeitamente reais. Esses gigantes gasosos estão tão próximos de suas estrelas que a temperatura em suas superfícies pode ultrapassar 1000 graus Celsius. Em tais condições, a atmosfera é aquecida até o ponto em que materiais que conhecemos como sólidos se tornam líquidos e depois evaporam de volta para o gás. Mas isso não é tudo. Ventos laterais nesses planetas podem atingir velocidades de até 7.000 km por hora, o que é comparável à velocidade mais rápida de uma tempestade na Terra, um furacão. Imagine como gotas de vidro e ferro derretidos caem com essa velocidade dos nuvens e se chocam contra a superfície, derretendo tudo em seu caminho. Esses planetas não são apenas mundos com condições climáticas extremas, mas também estão cheios de mistérios que aguardam para serem descobertos. Por exemplo, em um desses planetas, conhecido como WASP-121b, cientistas encontraram a presença de vapor d'água e sódio na atmosfera, o que indica processos químicos complexos que ocorrem em sua superfície. Os cientistas acreditam que a atmosfera desses exoplanetas pode estar tão saturada com elementos pesados que pode haver formação de nuvens compostas por simples compostos, como ferro e minerais silicatos. Mas isso ainda não é o mais interessante. Como é possível que esses planetas tenham condições atmosféricas tão extremas? A resposta está em suas órbitas e na forma como interagem com suas estrelas. Júpiteres quentes estão em órbitas muito próximas, o que resulta em fortes forças gravitacionais que causam efeitos de maré que podem influenciar a temperatura de suas atmosferas. Esses planetas realmente são um laboratório vivo para o estudo de processos atmosféricos que não têm paralelo na Terra. E você sabia? Alguns desses exoplanetas, como o HD 189.733b, têm uma atmosfera cheia de nuvens que podem ser tóxicas, e a velocidade do vento lá pode ultrapassar 200 km por hora, criando condições perigosas para qualquer forma de vida, se ela existisse. No espaço, existem os magnetares, estrelas de neutrões que possuem campos magnéticos, milhares de vezes mais fortes que o campo magnético terrestre. Imagine, esse poderoso efeito magnético pode distorcer o espaço ao seu redor, criando incríveis anomalias gravitacionais. Para entender a magnitude da força dos magnetares, basta saber que o campo magnético que eles geram pode atingir 32 bilhões de teslas,
enquanto o campo magnético da Terra é de apenas 5 milésimos de Tesla. Isso significa que, se um magnetar estivesse próximo do nosso planeta, ele poderia facilmente destruir todos os dispositivos eletrônicos e apagar os dados dos discos rígidos, como se eles nunca tivessem existido. Agora, imagine que essas estrelas se formam a partir do colapso de uma estrela massiva, quando seu núcleo se comprime até o tamanho de uma cidade e a energia é liberada na forma de poderosas explosões de radiação gama. Observações mostram que os magnetares podem emitir essas explosões de tal forma que, em uma única segundo, eles liberam tanta energia quanto o Sol em toda a sua vida. O mais interessante é que essas estrelas podem girar em torno do seu eixo com uma velocidade incrível, às vezes até 700 vezes por segundo. Isso é semelhante a girar uma moeda em uma mesa, mas com muito mais força e energia. Quando um magnetar gira, seu campo magnético cria poderosas ondas eletromagnéticas que podem gerar ondas de rádio audíveis a milhões de anos-luz. Essas ondas de rádio podem ser tão fortes que podem ser detectadas até na Terra, abrindo novos horizontes no estudo do cosmos. O magnetar mais conhecido, SGR 1806-20, em 2004, produziu um evento que foi um dos mais poderosos já observados, iluminando toda a galáxia por um breve momento. Esse evento atraiu a atenção de astrônomos ao redor do mundo, pois essas explosões podem fornecer pistas sobre a formação e evolução das estrelas. Mas como exatamente os magnetares influenciam os sistemas estelares ao seu redor? Descobriu-se que seu poderoso campo magnético pode distorcer as órbitas de estrelas vizinhas, causando movimentos irregulares e até mesmo a formação de novas estrelas a partir do gás expelido no espaço. Esse processo pode levar milhões de anos, mas os resultados podem ser impressionantes. Novas estrelas que surgiram sob a influência de um magnetar podem se tornar os próximos grandes astros em nossa galáxia. As cordas cósmicas representam uma hipótese fascinante que sugere a existência de objetos unidimensionais na estrutura do espaço-tempo. Imagine que, no momento do nascimento do universo, quando a temperatura excedia trilhões de graus, essas cordas poderiam ter se formado, como rachaduras na teia da realidade. Elas são tão finas que sua extensão pode alcançar milhões de anos-luz, mas sua largura é de apenas alguns átomos. O que torna essas cordas ainda mais intrigantes é que elas podem atuar como condutores para uma matéria exótica, que poderia interagir com a matéria comum de maneira completamente diferente da que estamos acostumados. Você sabia que essas cordas poderiam ser a causa da existência da matéria escura? De acordo com alguns cálculos, as cordas cósmicas podem estar relacionadas com anomalias nos campos gravitacionais, permitindo-nos olhar para um mundo ainda não explorado. E o que realmente impressiona: se essas cordas realmente existirem, elas podem violar a proteção do espaço-tempo, formando o que chamamos de vórtices de cordas, que poderiam puxar a matéria comum para outro dimensionamento. Isso já soa como um cenário de ficção científica, mas os físicos insistem que os modelos matemáticos que descrevem essas cordas têm uma base sólida. Teóricos como Edward Witten propuseram ideias de que as cordas poderiam ser a chave para a unificação de todas as forças da natureza, desde a gravidade até o eletromagnetismo. Mas isso não é tudo. Se essas cordas realmente existirem, elas poderiam explicar por que nosso universo tem características como 3 dimensões espaciais e uma temporal. Alguns astrônomos até sugerem que elas poderiam influenciar a velocidade de expansão do universo. E agora, imagine: se as cordas cósmicas realmente existirem, como poderíamos detectá-las? Isso pode se tornar uma das maiores tarefas para as futuras gerações de físicos, e quem sabe que mistérios elas poderão revelar ao estudá-las. Enquanto continuamos a explorar o cosmos, não esqueçamos das cordas que poderiam estar por toda parte ao nosso redor, mas que permanecem invisíveis para nossa percepção. No polo norte de Saturno, existe uma tempestade que, em termos de tamanho e forma, lembra um gigantesco hexágono, e ela impressiona pela sua estabilidade. Esse fenômeno meteorológico extraordinário tem durado mais de 30 anos. O diâmetro desse hexágono é de aproximadamente 25 mil quilômetros,
o que o torna maior do que toda a Terra. Imagine, uma tempestade dessas poderia cobrir toda a área dos Estados Unidos e ainda ter espaço suficiente para a Europa. Mas isso não é o mais impressionante. A velocidade dos ventos dentro do hexágono pode atingir até 88 km por hora. Isso realmente mostra a força da natureza. Os cientistas acreditam que a forma hexagonal se forma devido a processos atmosféricos complexos que resultam na formação de vórtices estáveis. Mas o que é ainda mais surpreendente? Esse hexágono não apenas gira, ele se move com a maior velocidade conhecida entre todos os fenômenos atmosféricos, tornando-o um objeto único para estudo. Os cientistas da missão Cassini observaram essa tempestade por muitos anos, registrando suas mudanças e detalhes, como nuvens brilhantes e tempestades que se formam em suas bordas. Essas nuvens são compostas por cristais de amônia, tornando a atmosfera de Saturno ainda mais exótica. E agora imagine que temos dados indicando que a temperatura no centro da tempestade hexagonal pode atingir menos 150 graus Celsius. Isso não é apenas frio, é uma verdadeira tundra gelada. Mas mesmo com essas condições extremas, essa tempestade continua a existir, e os cientistas ainda não conseguem explicar exatamente o que a mantém ativa. Pesquisas mostram que a atmosfera de Saturno contém muita energia invisível que, possivelmente, é a fonte de força desse sistema tempestuoso. E se você acha que isso é tudo, está muito enganado. Em observações recentes, foi registrado que o hexágono muda de cor, passando de um amarelo vivo para um azul profundo, e isso ocorre dependendo da estação do ano no planeta. Mas o mais impressionante de tudo, os cientistas acreditam que a tempestade hexagonal pode não ser a única desse tipo em Saturno, e talvez haja outros hexágonos escondidos em sua atmosfera, aguardando serem descobertos. Quando um objeto se aproxima de um buraco negro, ele se depara com um efeito incrível, conhecido como espaguetes cósmicos. Imagine, você está voando em direção a um buraco negro, e quanto mais perto você se aproxima, mais forte a gravidade começa a esticar você. Nesse processo, a diferença na força gravitacional entre sua cabeça e seus pés se torna tão grande que você se estica em uma longa linha. Isso ocorre porque o campo gravitacional do buraco negro é tão forte que pode distorcer o espaço-tempo ao seu redor. A gravidade na superfície de um buraco negro pode ser até 10 milhões de vezes maior que a gravidade terrestre, criando condições para esse fenômeno estranho. Durante esse processo, o objeto pode se alongar até 30 metros e mais, transformando-se em espaguetes. Mas o que realmente impressiona é que esse efeito não se limita apenas a objetos físicos. Até a luz, ao passar perto de um buraco negro, sofre distorção, resultando no fenômeno conhecido como lente gravitacional. E o que é ainda mais surpreendente? Quando um objeto cai dentro de um buraco negro, ele não simplesmente desaparece. Ele entra em um estado em que sua informação pode ser preservada. Alguns cientistas, como Lionel Sayer, afirmam que a informação não é perdida, mas pode ser codificada no horizonte de eventos do buraco negro, criando um paradoxo de informação. Esse paradoxo questiona a própria natureza do tempo e do espaço, fazendo-nos refletir. O que acontece com o objeto quando ele cruza essa fronteira? Existem outras dimensões para as quais ele pode entrar? Ou é apenas o fim para tudo o que já existiu? Pesquisas mostram que no centro da maioria dos buracos negros há singularidades, onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. Por exemplo, no buraco negro KS-1, descoberto em 2009, as pesquisas revelaram que a singularidade tem uma massa de 50 milhões de massas solares, equivalente a muitos sistemas planetários. E aqui surge a questão: pode a informação que entra na singularidade ser algum dia recuperada? Pesquisadores da Universidade de Harvard sugerem que, através de efeitos quânticos, isso pode ser possível, abrindo portas para novas teorias sobre como o universo é estruturado. Mas isso não é tudo. Podemos apenas especular sobre quantas descobertas surpreendentes nos aguardam no futuro quando investigarmos os mistérios dos buracos negros e seus espaguetes cósmicos.
Você já se perguntou por que um dia em Vênus é mais longo que um ano? Imagine, o planeta completa uma volta completa ao redor de seu eixo em 243 dias terrestres, enquanto ao mesmo tempo orbita o Sol em apenas 225 dias. Isso significa que os dias solares em Vênus duram mais que um ano. Mas como isso é possível? Tudo se deve ao fato de que Vênus gira muito lentamente e em sentido contrário em relação às outras planetas do Sistema Solar. Essa rotação é tão lenta que um dia solar na superfície do planeta dura cerca de 12 dias terrestres. Além disso, a atmosfera de Vênus é tão densa que cria um forte efeito de estufa. A temperatura na superfície atinge mais de 400 graus Celsius, tornando-a a planeta mais quente do nosso sistema. Mas isso não é tudo. Nuvens compostas de ácido sulfúrico tornam a atmosfera extremamente tóxica. Mesmo que você pudesse sobreviver nessas condições, sua percepção do tempo mudaria completamente. Os nasceres e poentes solares em Vênus são lentos e quase estáticos, como se o tempo estivesse desacelerando. Mas vamos voltar à rotação do planeta. O seu eixo está inclinado em apenas 8 graus, o que quase não afeta as estações, e isso é uma das razões pelas quais Vênus não tem uma verdadeira noção de estações. Enquanto na Terra observamos a mudança das estações, em Vênus reina um silêncio eterno e monotonia. Você sabia que, se estivesse em Vênus, veria o Sol nascer no leste e se pôr no oeste, mas ele se moveria lentamente e quase imperceptivelmente? Isso cria condições únicas para o estudo da atmosfera, que duram durante todo o dia. Como os cientistas estudam essas condições extremas? Eles usam sondas e aparelhos capazes de suportar pressão de 91 atmosferas e altas temperaturas. Por exemplo, a missão soviética Vênus enviou várias missões bem-sucedidas que conseguiram transmitir dados da superfície do planeta. Em uma dessas missões, Vênus 13, foi descoberta uma informação surpreendente sobre a composição do solo, que se revelou semelhante ao basalto, e isso chocou os cientistas. Mas o que é ainda mais surpreendente? Em Vênus existem vulcões que podem ser ativos, e seus tamanhos são comparáveis aos dos maiores vulcões da Terra. Na nossa galáxia Via Láctea, há entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Imagine, é mais do que a população da Terra inteira. Mas isso é apenas o começo. Segundo as últimas estimativas, há cerca de 2 trilhões de galáxias no universo, e cada uma delas pode conter bilhões de estrelas. O que é mais impressionante? Isso significa que há mais estrelas no espaço do que areias em todas as praias da Terra. Na Via Láctea, não todas as estrelas são iguais. Há estrelas minúsculas, como os anões vermelhos, que brilham muito fracamente, e gigantes azuis, do tamanho de vários sistemas solares. E aqui começa o mais interessante. Milhões de estrelas podem ter planetas, e muitos deles têm potencial para a vida. Sabia que algumas estrelas, como o Sírius, estão tão perto de nós que a luz delas leva apenas 8 anos para chegar à Terra? Mas espere, isso não é tudo. Nas galáxias, além das estrelas, há buracos negros que possuem gravidade suficiente para engolir a luz. No centro da nossa galáxia, há um buraco negro supermassivo conhecido como Sagitário A asterisco, com massa superior a 4 milhões de massas solares. Isso é incrível. E agora imagine que algumas galáxias, como a Andrômeda, estão se movendo em nossa direção, e daqui a 4 bilhões de anos, elas colidirão com a Via Láctea, formando uma nova galáxia. Como isso é possível? Isso acontece devido à atração gravitacional entre elas. E o que é ainda mais surpreendente? A maioria das estrelas que vemos no céu noturno faz parte da nossa galáxia, mas a luz delas pode ter saído dessas estrelas há milhares ou milhões de anos. Isso significa que estamos olhando para o passado. No espaço, onde as distâncias são medidas em anos-luz, isso se torna uma verdadeira viagem no tempo. Além disso, além do nosso universo observável, podem existir ainda mais galáxias que não vemos. Os cientistas acreditam que o universo pode ser infinito, e o número de galáxias continua a crescer com cada novo descobrimento. Então,
Se você pensava que sabia tudo sobre o espaço, pense novamente. Novas tecnologias e telescópios, como o James Webb, estão abrindo portas para a compreensão desses espaços desconhecidos, onde cada descoberta levanta mais perguntas. E agora imagine que em essas galáxias distantes podem existir formas de vida das quais nem podemos imaginar. Um dia em uma estrela de nêutrons pode durar apenas alguns milissegundos. Imagine como é isso, um tempo que você nem consegue perceber. Essas estrelas giram a velocidades tão loucas que algumas delas podem fazer até 700 giros por segundo. Isso significa que em uma única segundo na estrela de nêutrons, passa mais tempo do que podemos imaginar. Mas como é possível? O fato é que as estrelas de nêutrons são formadas a partir de estrelas massivas que colapsam e explodem em supernovas. No momento do colapso, elas perdem quase toda a sua massa, mas seu núcleo se comprime até densidades incríveis, resultando em um objeto quase inteiramente composto de nêutrons. Esse processo leva ao fato de que o tamanho de uma estrela de nêutrons não excede 30 quilômetros de diâmetro, mas sua massa pode ser várias vezes maior que a do nosso Sol. A perda contínua de momento angular durante o colapso faz com que a estrela comece a girar cada vez mais rápido, como um patinador de gelo que, levantando os braços, acelera sua rotação. E aí começa o verdadeiro caos. As estrelas de nêutrons giratórias podem emitir ondas de rádio poderosas, que, se estiverem direcionadas para a Terra, podem ser detectadas por nós como impulsos regulares, conhecidos como pulsares. Esses pulsares são capazes de gerar ondas de rádio com frequências de vários, até várias centenas de impulsos por segundo, tornando-os alguns dos relógios mais precisos do universo. E o que é ainda mais surpreendente? Em alguns casos, os pulsares podem até desacelerar ou acelerar, dependendo da interação com a matéria ao redor, criando verdadeiros ritmos musicais do cosmos. Isso abre para os cientistas possibilidades incríveis para o estudo não apenas da natureza das estrelas de nêutrons, mas também das leis da física em condições extremas, que não podemos reproduzir na Terra. E quando olhamos para esses objetos distantes, percebemos que eles não são apenas fenômenos astronômicos, são verdadeiros laboratórios na fronteira do entendimento, onde a física se depara com o mais misterioso. Em alguns casos, as estrelas de nêutrons podem até acumular massa, levando-as a se transformarem em buracos negros, e então o tempo ao redor delas se distorce em várias vezes, criando ainda mais enigmas para o estudo. Na Lua, restam vestígios de astronautas deixados durante as missões do Apollo. Imagine, há mais de 50 anos, quando os humanos pisaram pela primeira vez na superfície lunar, eles não apenas deixaram suas pegadas, mas também instalaram equipamentos que ainda estão lá. Cada trilha percorrida pelos astronautas foi registrada na poeira lunar, que, por sinal, é bem diferente da poeira terrestre. Essa poeira é composta por partículas agudas que não são sujeitas à erosão, como na Terra, e por isso os vestígios permanecem praticamente inalterados. O que há de mais impressionante? Na ausência de atmosfera, água e vento na Lua, esses vestígios podem durar milhões de anos. Durante esse período, apenas o próximo explorador espacial poderá vê-los, pois a superfície lunar não muda tão rapidamente quanto na nossa Terra. Os vestígios dos astronautas do Apollo são semelhantes a cápsulas temporais que preservam um momento da história humana que não se perderá no tempo. Além disso, cada passo deixou marcas que podem ser facilmente medidas. A largura das botas dos astronautas era de cerca de 30 centímetros, e a profundidade das marcas chegava a 8 centímetros. Mas isso não é tudo. A poeira lunar, conhecida como regolito, pode ser estudada com tecnologias modernas, e os cientistas esperam que esses dados ajudem a entender não apenas a Lua, mas também a história da Terra. E agora imagine. No futuro, bases serão construídas na Lua, e esses vestígios farão parte do patrimônio arqueológico da humanidade. Além disso, mesmo sem atmosfera, a luz solar que cai sobre esses vestígios cria um jogo de sombras fascinante que inspirará gerações futuras. E o que realmente impressiona, ao contrário da Terra,
onde os vestígios são apagados ao longo do tempo por fatores naturais, na Lua, eles podem permanecer intactos por bilhões de anos. Isso significa que, em algum momento, poderemos ver futuros pesquisadores admirando os vestígios de seus antecessores com reverência. Pense em como isso pode mudar nossa percepção da história e da ciência. E ainda mais, futuras missões à Lua estão planejadas, e talvez elas possam descobrir não apenas os vestígios dos astronautas, mas também novos enigmas relacionados à superfície lunar e sua origem. O foco em detalhes como esses pode nos ensinar mais sobre como se formou o nosso sistema solar. Todo dia, cerca de 100 toneladas de material cósmico, na forma de poeira de meteoros, caem na nossa Terra. Imagine, é como se, a cada hora, alguns grandes elefantes caíssem do espaço para a Terra. Embora apenas uma pequena parte disso alcance a superfície, isso não torna menos impressionante. Em um ano, mais de 365 toneladas de meteoros caem na Terra, e a maioria deles são partículas microscópicas que nem percebemos. Esses pequenos pedaços têm composição variada, de ferro e níquel até carbono e silício. O mais fascinante é que alguns deles podem ser mais antigos do que o próprio sistema solar, com mais de 4 bilhões de anos. São como pequenos mensageiros do espaço, nos contando como se formaram os planetas. Mas isso não é tudo. A poeira de meteoros pode conter moléculas orgânicas, que são os blocos de construção da vida. Isso levanta a questão: a vida na Terra poderia ter começado exatamente por esses presentes do espaço? Em alguns casos, os meteoros podem até trazer água, abrindo novas possibilidades para a pesquisa de outros planetas e satélites. Por exemplo, em um meteorito encontrado na Antártica, cientistas descobriram vestígios de água, congelada na forma cristalina. E não são apenas gotas, são cristais de gelo que poderiam ter se formado em outros planetas. Você sabia que a cada 10 anos, um meteorito do tamanho de um carro cai na Terra? Embora isso não ocorra com frequência, quando acontece, os efeitos podem ser significativos, desde a criação de crateras até a causa de desastres locais. 80% de todos os meteoritos já encontrados na Terra são restos de asteroides que orbitavam entre Marte e Júpiter. Mas ainda não é tudo. Em casos raros, os meteoritos podem trazer vestígios de vida extraterrestre. No século XX, cientistas encontraram um meteorito que, segundo alguns teóricos, poderia conter microscópicos organismos que um dia habitaram Marte. Isso gerou intensas discussões sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Cada vez que olhamos para o céu noturno, vemos estrelas, mas na verdade cada uma delas é uma potencial fábrica de meteoros que um dia podem cair na nossa Terra. E quando isso acontece, eles podem nos contar histórias sobre o espaço, sobre como ele funciona e como ele influencia nossas vidas. As pesquisas científicas sobre meteoros continuam, e já agora os cientistas estão descobrindo novos fatos sobre como essas pequenas partículas do espaço podem mudar nosso entendimento do universo. Astronautas que retornaram de missões na órbita frequentemente mencionam um misterioso cheiro espacial que sentem após saírem ao espaço aberto. Esse fenômeno tem sido tema de discussão e até mesmo de pesquisas científicas, pois sua descrição parece algo completamente incomum. Imagine uma mistura de metal quente, solda e carne assada que preenche os trajes espaciais após longas horas no espaço sem ar. Mas como isso acontece? O fato é que no espaço existem partículas minúsculas que se depositam nos trajes durante a saída. Essas partículas são resíduos de diversos elementos químicos e compostos que, em condições de vácuo, se comportam de maneira diferente do que na Terra. Quando os astronautas retornam à nave e tiram os trajes, eles respiram ar carregado desses resíduos, e é aí que começa esse cheiro incomum. E o que é ainda mais intrigante? Pesquisas mostram que reações químicas ocorrem mesmo na ausência de oxigênio. Por exemplo, moléculas que contêm carbono podem interagir com outros elementos na superfície dos trajes, formando novos compostos que causam esse aroma específico. Astrônomos e químicos estão trabalhando para entender esses processos
E talvez no futuro possamos determinar com mais precisão quais elementos exatamente influenciam esse cheiro. Nenhum astronauta pode dizer exatamente por que o cheiro é assim. Isso continua sendo um mistério que ainda precisa ser desvendado. Mas o que é mais impressionante? O cheiro do espaço que os astronautas descrevem é resultado da interação dessas partículas, que leva à formação de compostos completamente novos que não existem na Terra. Surpreendentemente, no espaço, além de estrelas e planetas, existe um mundo de química que espera ser descoberto. No espaço, o som, como o entendemos na Terra, simplesmente não existe. O vácuo não permite que as vibrações sonoras se propaguem. No entanto, isso não significa que o espaço seja completamente silencioso. Pesquisas científicas mostram que existem oscilações eletromagnéticas que podem ser convertidas em ondas sonoras. Imagine como a NASA utiliza essas oscilações para ouvir o espaço. Por exemplo, os dados obtidos de missões como a Cassini, que estudou Saturno, permitem que os cientistas criem arquivos de áudio onde os sons provenientes do planeta e seus anéis se tornam audíveis para o ouvido humano. Esses sons não são nada mais do que ondas eletromagnéticas que foram convertidas em frequências sonoras, permitindo-nos ouvir fenômenos que ocorrem a milhões de quilômetros de distância. Se você pudesse estar ao lado de Saturno, não ouviria nenhum som, mas os dados convertidos nos permitem sentir a atmosfera dessa planeta distante. Agora, imagine que, a uma distância de 33 mil quilômetros da Terra, existem ondas de rádio que podem contar o que está acontecendo no interior de outros planetas e até mesmo no espaço interestelar. Por exemplo, ondas como os sinais de rádio dos pulsares podem ser convertidas em melodias que soam como algo entre música e ruídos, e essas imagens sonoras permitem que os astrônomos compreendam melhor a física desses objetos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. A NASA até criou sons de buracos negros. Esses objetos misteriosos emitem ondas sonoras que, sendo convertidas, soam como notas profundas e ressoantes, lembrando o som de instrumentos antigos. Se você pensava que isso era apenas uma abstração, considere que cada um desses sons, na verdade, representa informações sobre objetos massivos que absorvem luz e matéria. No século XXI, essas conversões se tornaram acessíveis para o público em geral, e agora qualquer pessoa pode ouvir o espaço, simplesmente acessando o site da NASA ou outras plataformas astronômicas. Então, da próxima vez que você estiver olhando para o céu estrelado, lembre-se, lá, no silêncio do espaço, há uma orquestra de frequências invisíveis esperando para ser ouvida. E o mais absurdo de tudo? Essas oscilações eletromagnéticas podem nos contar sobre o início do universo e sobre como ele se desenvolverá no futuro. No centro da nossa galáxia Via Láctea, há algo surpreendente escondido. Um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A asterisco, com uma massa 4 milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Imagine, essa entidade invisível gigante atrai toda a matéria a uma distância de até 32 mil luzes-anos. Isso significa que até mesmo estrelas na borda da galáxia sentem seu efeito gravitacional. Mas isso não é tudo. Ao redor do Sagitário A, há uma nuvem de gás e poeira que se move a uma velocidade incrível, até 1000 quilômetros por segundo. E não é qualquer nuvem, mas uma verdadeira fábrica cósmica, onde novas estrelas se formam e ocorrem explosões poderosas quando o material cai no buraco negro. Sabia como descobrimos sua existência? Há 80 anos, astrônomos começaram a notar movimentos estranhos de estrelas perto do centro da galáxia, que não podem ser explicados de outra forma senão pela presença de uma massa enorme que as atrai. Observações científicas mostraram que naquela região há um objeto com uma massa equivalente a de milhões de sóis, mas nenhuma estrela ou planeta foi detectado. Isso é um buraco negro. Mas o que realmente nos faz refletir? Ele não é o único. Em cada grande galáxia, geralmente há um buraco negro. Por exemplo, na galáxia de Andrômeda, a mais próxima de nós, há um buraco negro com uma massa de aproximadamente 100 milhões de massas solares. E aqui começa o verdadeiro mistério.
Os cientistas sugerem que os buracos negros podem se formar a partir de estrelas colapsantes, mas o processo de crescimento e evolução até tamanhos tão grandes permanece um enigma. Como eles se tornam tão massivos? A resposta pode estar na absorção de matéria ao redor e na fusão com outros buracos negros. E o que é ainda mais assustador? De acordo com os últimos dados, no centro da Via Láctea, o Sagitário A* está ativamente alimentando-se. A cada ano, ele absorve cerca de 10 massas solares de gás e poeira. Isso significa que o buraco negro pode crescer, absorvendo matéria que um dia foi parte de estrelas e planetas. E isso não são apenas suposições teóricas. Observações com telescópios de rádio e observatórios de raios-x confirmam esses processos em tempo real. Pesquisas científicas mostram que os buracos negros podem influenciar a formação das galáxias, alterando sua estrutura e dinâmica. Por exemplo, a interação do buraco negro com a matéria ao redor pode levar à formação de jatos reativistas, que são lançados a grandes distâncias no espaço. Esses jatos, compostos por partículas de alta energia, podem influenciar a formação de sistemas estelares e até mesmo o composto químico da mídia interestelar. Você já se perguntou quais podem ser as consequências para nossa galáxia no futuro? O Sagitário A pode se tornar um fator-chave na evolução da Via Láctea, e sua influência será sentida por bilhões de anos. Mas e se os buracos negros não fossem apenas destruidores, mas também criadores? Imagine uma planeta onde chuvas não são de água, mas de estilhaços de vidro, e a temperatura atinge 1000 graus Celsius. Isso não é um roteiro para um filme de ficção científica, mas a realidade da planeta HD 189.333b. Nesta exoplaneta, o vento sopra com tamanha força que sua velocidade alcança 8.700 km por hora. Isso é 3 vezes mais rápido do que a velocidade do som na Terra. Em tais condições, nem os materiais mais resistentes suportam. A atmosfera é composta por nuvens de impacto que podem se romper sob a ação de temperaturas extremas. Mas como uma planeta assim pode existir? O fato é que HD 189.733b está a apenas 40 anos-luz de nós e orbita uma estrela que é 2 vezes maior que nosso Sol. Devido à sua proximidade à estrela, esse mundo é submetido a potentes fluxos de radiação, criando condições infernais. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Como a temperatura na planeta é tão alta, a água não pode existir em estado líquido, apenas na forma de vapor. Além disso, gotas de vidro se formam a partir de silício e oxigênio, e quando caem, sua velocidade é tamanha que podem cortar tudo em seu caminho. E o que é ainda mais chocante? Em HD 189733b, observam-se fenômenos meteorológicos muito estranhos. Cientistas registraram que na atmosfera podem se formar nuvens de sódio. Essas nuvens podem refletir a luz da estrela, criando efeitos visuais incríveis que são impossíveis de imaginar na Terra. Mas isso não é tudo. Pesquisadores descobriram que na planeta podem ocorrer poderosos furacões, que formam verdadeiros tornados de estilhaços de vidro, capazes de arrasar tudo em seu caminho. E o mais incrível, apesar dessas condições extremas, os cientistas continuam a estudar HD 189.333b, pois ela pode fornecer pistas para entender outras exoplanetas além de nosso sistema solar. E agora pense, quantos outros maravilhosos mistérios estão escondidos nas vastas extensões do universo? Imagine que o universo que observamos tem um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz, mas sua idade é apenas 13,8 de bilhões de anos. Como isso é possível? Isso ocorre porque o próprio espaço está se expandindo. Você sabia que quando olhamos para galáxias distantes, vemos elas não como são agora, mas como eram há bilhões de anos? Por exemplo, a luz de uma galáxia há 30 bilhões de anos-luz de nós deixou sua origem quando o universo tinha apenas alguns bilhões de anos. Então, o que acontece com aqueles objetos distantes que vemos? Eles continuam se afastando de nós e a velocidade dessa distância aumenta.
Isso parece contradizer nossas ideias de que nada pode se mover mais rápido que a luz. Mas não é bem assim. O problema é que a expansão do espaço não segue essas leis. Se você pudesse observar essa galáxia, ela pareceria cada vez mais distante, mas isso não significa que a luz dela esteja se movendo tão rápido. Em vez disso, o espaço entre nós e essa galáxia está simplesmente se expandindo. Mas isso não é tudo. Cientistas dizem que essa expansão é causada por uma energia misteriosa chamada energia escura, que compõe cerca de 72% de toda a energia do universo. Essa energia faz com que o espaço se expanda com aceleração. E quem poderia imaginar que no centro de nossa galáxia, a Via Láctea, há um buraco negro supermassivo, cuja massa é 4 milhões de vezes maior que a massa do nosso Sol? Isso é incrível, que esses gigantes possam existir em nosso cosmos. E você sabia que as estrelas que vemos hoje podem já estar mortas há muito tempo? A luz delas pode ter viajado bilhões de anos antes de nos alcançar. É como se você estivesse olhando para fotos de velhos amigos e não soubesse que eles já mudaram ou partiram. Em alguns casos, vemos objetos a uma distância de cerca de 32 bilhões de anos-luz, e isso ocorre porque sua luz existe nesse momento. E aqui começa o verdadeiramente absurdo. Astrônomos também descobriram que o universo não apenas se expande, mas que sua velocidade de expansão também aumenta. Isso colocou em dúvida muitos de nossos conceitos sobre cosmologia e física. Mas espere, há fatos ainda mais surpreendentes. Na verdade, muitas das galáxias mais distantes que estudamos podem ser completamente diferentes do que imaginamos, e isso torna nosso entendimento do cosmos ainda mais fascinante. Então, se você acha que sabe tudo sobre o universo, pense novamente, pois ele está cheio de surpresas e mistérios que apenas começam a ser revelados. Observações científicas nos revelam um mundo fascinante de Neptunos quentes, planetas que, em sua composição, lembram o Neptuno, mas estão a uma distância surpreendentemente próxima de suas estrelas. Imagine um mundo onde a temperatura na superfície pode atingir 1000 graus Celsius, várias vezes superior ao ponto de fusão do chumbo. Esses planetas, ao contrário de seus irmãos frios, habitam zonas onde a gravidade e a radiação da estrela criam condições que parecem absolutamente insuportáveis. Mas como eles puderam se formar tão próximos de suas estrelas? O segredo está nos complexos processos de formação de planetas, onde gigantes gasosos, semelhantes ao Neptuno, podem se mover para órbitas mais baixas devido à interação com outros planetas e os resíduos do disco protoplanetário. Cerca de 30% dos exoplanetas conhecidos em nossa galáxia podem pertencer a essa categoria, o que questiona nossas ideias sobre como devem ser os sistemas planetários. Por exemplo, o planeta conhecido como Gliese 380 está a apenas 12 milhões de quilômetros de sua estrela, tornando-se um dos mais próximos Neptunos quentes. Surge a pergunta: como essas condições extremas afetam a atmosfera desses planetas? Encontrando-se em tais condições quentes, os gases em suas superfícies podem existir na forma de íons, resultando em fenômenos atmosféricos estranhos que não podemos observar na Terra. Cientistas já notaram que as nuvens desses planetas podem ser compostas não de água, mas de vidro derretido, girando a uma velocidade de 1000 km por hora. Isso abre novas fronteiras para a compreensão da formação da atmosfera dos exoplanetas e sua evolução. Mas isso não é tudo. Alguns Neptunos quentes podem possuir campos magnéticos fortes, distorcidos pela proximidade com a estrela, criando cinturões de radiação poderosos, semelhantes aos que existem em Júpiter. Imagine esses planetas, girando ao redor de seus astros, tornando-se verdadeiros laboratórios para o estudo da física e da química em condições extremas. E o mais surpreendente? Esses mundos misteriosos podem estar habitados por formas de vida que ainda nem podemos imaginar. Em Titã, satélite de Saturno, foram descobertos lagos de metano que criam uma semelhança impressionante com a antiga Terra. Imagine um cenário onde, em vez de água, corre metano, e isso não é apenas uma fantasia, mas uma realidade.
Esses lagos ocupam uma área maior do que a soma de todos os grandes lagos da Terra, e sua profundidade chega a 30 metros. Mas isso não é tudo. A atmosfera de Titã é composta por 80% de nitrogênio e 20% de metano, tornando-a mais densa do que a atmosfera terrestre. Sabe o que isso significa? Em Titã, seria possível voar tanto no ar quanto nos lagos de metano, e as condições para a existência de vida, mesmo que diferentes das terrestres, se tornam impressionantes. E agora, imagine que nessas águas de metano podem existir formas de vida que se adaptaram a essas condições extremas. Como elas poderiam ser? Talvez lembrassem bactérias terrestres, mas com propriedades únicas que lhes permitem sobreviver ao frio, onde a temperatura pode chegar a menos 150 graus Celsius. Isso levanta uma pergunta: como esses organismos poderiam existir? Recentemente, cientistas descobriram que em Titã existem moléculas orgânicas necessárias para a vida, como acetileno e diacetileno. Esses compostos químicos podem servir como blocos de construção para moléculas mais complexas, como aminoácidos. Mas o que é realmente impressionante? As chuvas de metano em Titã podem criar condições semelhantes às que existiam na Terra há bilhões de anos. Existem realmente organismos de metano que caçam nesses lagos? E o mais incrível, existem modelos que mostram que Titã pode ser um dos melhores candidatos na busca por vida além da Terra, graças aos seus ecossistemas de metano que continuam a surpreender os cientistas. Missões científicas como a missão Dragonfly planejam explorar esse mundo misterioso nos próximos anos e quem sabe quais segredos ainda podem ser revelados. No Júpiter, um gigantesco furacão conhecido como Grande Mancha Vermelha está causando estragos, e isso não é apenas um fenômeno meteorológico qualquer. O diâmetro desse furacão é de cerca de 40 mil quilômetros, o que é 3 vezes maior que o diâmetro do nosso planeta. Sempre que astrônomos direcionam seus telescópios para esse fenômeno celeste, eles se impressionam com sua força e durabilidade. Esse furacão, que existe há mais de 350 anos, é um verdadeiro fenômeno. Mas você sabia que a velocidade do vento em seu centro pode atingir 250 km por hora? É como se um furacão estivesse derrubando tudo em seu caminho, mas em escala planetária. É difícil até mesmo imaginar a potência das forças atmosféricas que atuam no Júpiter para criar tais gigantescos redemoinhos. Além disso, a Grande Mancha Vermelha não é estática. Ela constantemente muda de forma e cor. É interessante notar que nas últimas décadas, suas dimensões diminuíram significativamente, e alguns cientistas sugerem que isso pode ser um sinal de que o furacão está se aproximando do seu fim. Mas o que pode causar o desaparecimento de um fenômeno tão poderoso? Essa pergunta deixa os cientistas intrigados, pois, segundo eles, mudanças na temperatura da atmosfera e complexas interações com outros fluxos atmosféricos podem desempenhar um papel crucial. E agora, imagine, se você pudesse estar na borda desse furacão, vendo como seu redemoinho leva consigo nuvens e poeira, que são 10 vezes mais grossas do que os mais poderosos furacões da Terra. Mas isso não é tudo. Modelos mais complexos mostram que nas camadas inferiores da atmosfera do Júpiter há furacões ainda mais fortes, dos quais nem sequer suspeitamos. E o que é ainda mais surpreendente, a atmosfera do planeta contém uma quantidade imensa de amônia e metano, que podem interagir com outros químicos e criar efeitos de cor incomuns. No Júpiter, não há apenas ventos, mas também uma verdadeira paleta de cores, desde o vermelho profundo até o laranja brilhante, cada uma delas indicando o que está acontecendo na atmosfera. Já se perguntou se, sob esse céu brilhante e tumultuado, pode haver vida? As pesquisas científicas continuam, mas, por enquanto, podemos apenas observar esse gigante, que em sua vastidão esconde muitos mistérios. E sabe o que é mais incrível? Furacões semelhantes podem existir em outros planetas, mas nenhum deles se compara à grandiosidade da Grande Mancha Vermelha. Imagine, em nossa galáxia, podem existir até 40 bilhões de planetas que têm todas as chances de serem semelhantes à Terra. É como se cada 10ª estrela tivesse um planeta na zona de habitabilidade, onde a temperatura permite que a água permaneça em estado líquido.
Pesquisas científicas mostram que esses planetas podem estar a uma distância de suas estrelas, onde as condições são ideais para a vida. Por exemplo, a estrela Kepler 168 tem um planeta do tamanho da Terra, localizado a cerca de 137 anos-luz de nós. Mas isso não é tudo. Para cada planeta habitável, é necessário considerar a massa e a composição da atmosfera, que podem variar. Alguns astrônomos afirmam que esses planetas podem ter oceanos semelhantes aos nossos, ou até mesmo atmosferas com oxigênio e nitrogênio, como na Terra. E o que é ainda mais misterioso, cerca de 30% das estrelas em nossa galáxia são anãs vermelhas, que podem ter vários planetas na zona de habitabilidade. Isso significa que, potencialmente, em 30 bilhões de planetas, podem existir condições para a vida. Pesquisas realizadas com o telescópio Kepler revelaram mais de 2.000 exoplanetas, e os cientistas estão confiantes de que isso é apenas o começo. Análises específicas mostram que esses planetas podem ter não apenas água, mas também moléculas orgânicas necessárias para a formação da vida. E aqui surge uma pergunta: como podemos estudar esses mundos distantes? Nos próximos anos, novos telescópios como o James Webb nos permitirão investigar a atmosfera dos exoplanetas e procurar sinais de vida. Mas o que realmente é chocante? Em alguns desses planetas, a temperatura pode ser mantida dentro de limites adequados para a vida, mesmo que eles orbitem estrelas menos brilhantes. Além do nosso sistema solar, na zona de habitabilidade de outras estrelas, podem existir mundos que nem suspeitam da nossa existência. Considerando que nossa galáxia contém mais de 100 bilhões de estrelas, as chances de que em algum lugar lá fora existam planetas com vida inteligente aumentam para níveis incríveis. E o mais interessante? Em breve, podemos descobrir mundos onde a vida se desenvolveu de maneira completamente diferente da Terra. No Plutão, existe uma formação extraordinária que os astrônomos chamam de coração, devido à sua forma característica. Esta região clara é uma vasta planície de aproximadamente 1.000 quilômetros de extensão, coberta por nitrogênio congelado, metano e óxido de carbono. Imagine que essa planície, conhecida como Sputnik Planitia, é do tamanho de vários grandes centros urbanos na Terra. Enquanto no nosso planeta os corações simbolizam amor e afeto, nesse mundo frio e distante, o coração se tornou um símbolo de pesquisa e descobertas que mudam nossa compreensão do sistema solar. Esses componentes que formam o coração estão sujeitos a constantes mudanças, pois o nitrogênio congelado pode se mover de um lugar para outro, dependendo das oscilações de temperatura, criando um paisagismo único. Mas isso não é tudo. Sob a superfície pode haver um oceano de água líquida que possivelmente sustenta alguma forma de vida. E o que é ainda mais surpreendente? Na Plutão, a temperatura pode chegar a menos 260 graus Celsius, e nessas condições, esse gelo de nitrogênio se comporta como uma verdadeira corrente, formando fluxos, semelhantes aos rios na Terra. O estudo desse coração tornou-se possível graças à sonda espacial New Horizons, que passou por Plutão em 2015 e transmitiu imagens e dados impressionantes sobre sua superfície. Nessas imagens, são visíveis formações geológicas impressionantes, como grandes montes de até 30 metros de altura, formados por gelo cristalino. E agora, imagine que sob essa camada de gelo podem estar não apenas minerais, mas também compostos orgânicos que, em algum momento, poderiam ter sido a base da vida. Essa descoberta desafia nossas ideias sobre onde pode haver vida no sistema solar. Além disso, alguns pesquisadores sugerem que o coração pode não ser apenas uma forma na superfície, mas um indicador de atividade geológica de Plutão. Isso significa que o planeta pode ser muito mais vivo do que pensávamos anteriormente. E o que realmente intriga? Quais serão os próximos passos da humanidade no estudo desse mundo misterioso, onde o coração pode realmente ser uma fonte de vida? Imagine uma planeta onde, em vez de água e terra sob nossos pés, há diamantes brilhantes. Parece fantasia, mas é realidade. 55 Cancri é um exoplaneta a cerca de 47 anos-luz de nós.
e sua composição causa admiração entre os astrônomos. O núcleo dessa planeta pode conter até 30% de carbono, que sob pressão e temperatura extremas se transforma em diamantes. Você não leu errado. Dados obtidos por meio de espectroscopia sugerem que na superfície pode haver carbono cristalino, o que significa que as condições nessa planeta são completamente diferentes das que conhecemos. E o que é ainda mais surpreendente? A temperatura em 55 Cancri pode chegar a quase 2.000 graus Celsius, tornando-a uma verdadeira atmosfera infernal. Mas como essa anomalia poderia ter se formado? Cientistas sugerem que essa planeta pode ter tido uma história muito intensa, incluindo colisões com outros corpos celestes, o que levou à formação de condições tão exóticas. Até mesmo a atmosfera dessa planeta pode conter muitos elementos, incluindo compostos silícicos e vapor d'água com alto teor de carbono. Agora, imagine como seria esse mundo. Tons laranja e vermelho no céu, e abaixo, cristais brilhantes que refletem a luz com uma força incrível. Mas isso não é apenas uma bela paisagem, é um objeto real para estudo. Astrônomos já começaram a desenvolver novas tecnologias que permitirão explorar esses planetas no futuro, para descobrir como eles se formam e quais condições podem existir em suas superfícies. No entanto, se você pensa que isso é tudo, prepare-se para uma verdadeira sensação. Além de 55 Cancri, cientistas encontraram várias outras exoplanetas com características semelhantes, e seu estudo está apenas começando. Cada uma dessas planetas pode nos contar sobre a formação da vida em condições que nem podemos imaginar. O telescópio espacial Hubble fez mais de 1.400.000 observações em seus 30 anos de operação, o que equivale a uma quantidade de dados que poderia preencher aproximadamente 150 terabytes de informação. Imagine só. Todos os dias ele revela novos horizontes, explorando os cantos mais recônditos do universo, e esses dados contêm não apenas imagens de galáxias distantes, mas também informações sobre a formação de estrelas, planetas e até buracos negros. Além disso, Hubble se tornou um símbolo da astronomia, pois suas observações levaram a muitos descobrimentos, incluindo a confirmação da expansão do universo e a determinação da idade das estrelas mais antigas. E o que é ainda mais fascinante, cada imagem que ele faz passa por um complexo processo de processamento e análise, permitindo que os cientistas vejam detalhes que antes eram inacessíveis. Por exemplo, suas imagens de nebulosas, como a nebulosa de Órion, mostram não apenas a beleza, mas também a incrível diversidade de estrelas em formação. Mas isso não é tudo. Hubble também ajudou a descobrir exoplanetas, fornecendo provas da existência de planetas além de nosso sistema solar. E como você acha isso? Uma de suas fotos mais famosas, a profunda imagem de Hubble, mostra milhares de galáxias em uma única imagem, revelando os vastos espaços do cosmos. Cada vez que olhamos para essas imagens, percebemos que Hubble não é apenas um telescópio, mas um verdadeiro portal para o desconhecido. Ele continua a funcionar, mesmo em condições de forte competição com novos telescópios, como o James Webb, e seus dados continuam a ser inestimáveis para astrônomos ao redor do mundo. Com cada nova observação, temos a oportunidade de entender melhor nosso universo e nosso lugar nele. E o mais emocionante? Todos os dias, Hubble envia novos dados para a Terra, que podem mudar nossa visão do cosmos e do que nos espera no futuro. No espaço, existe um fenômeno extraordinário sobre o qual muitos nem suspeitam. Os Júpiters quentes, planetas que orbitam suas estrelas em sentido contrário. Isso não é apenas uma curiosidade, mas uma verdadeira anomalia que questiona todas as teorias existentes sobre a formação dos planetas. Imagine um planeta 7 vezes maior que Júpiter, a apenas 30 milhões de quilômetros de sua estrela, onde a temperatura pode atingir 1.000 graus Celsius. Agora, imagine que esse planeta orbita em sentido contrário, como se ignorasse as leis da física. Como isso é possível? Uma das versões sugere que os Júpiters quentes poderiam ter se formado em outras partes do sistema, e então foram submetidos a interações gravitacionais que os forçam a mudar suas órbitas e direção de rotação.
Mas isso não é tudo. O que é ainda mais chocante? Esses planetas podem estar em sistemas onde suas estrelas giram muito mais rápido do que os planetas, criando condições únicas para a formação e evolução. Cientistas descobriram mais de 100 desses exoplanetas, e seu estudo ajuda a entender como diferentes fatores, como a massa da estrela e a distância até ela, afetam as características orbitais. Por exemplo, no sistema WASP-121b, que está a 800 anos-luz de nós, a temperatura no lado voltado para a estrela atinge 600 graus Celsius, enquanto no lado voltado para longe da estrela, a temperatura cai para menos 300. Isso não são apenas anomalias térmicas. É uma verdadeira tragédia cósmica, onde as condições de vida são impossíveis. Além disso, os Júpiters quentes podem influenciar suas estrelas, causando flutuações e até mesmo mudanças em sua luminosidade. Imagine como um planeta pode ter um poder tão grande. No entanto, o que realmente impressiona é que esses planetas podem subverter nosso entendimento da formação dos sistemas planetários. Em alguns casos, seus inclinações orbitais podem atingir 90 graus, tornando-os verdadeiros inversos cósmicos. Como eles se tornaram assim? Pesquisas indicam que interações com outros planetas ou estrelas podem levar a esses giros, mas ainda restam perguntas que os cientistas não conseguem responder. E o mais louco, a descoberta dos Júpiters quentes questiona até mesmo a teoria da acréscimo, segundo a qual os planetas se formam a partir de nuvens de gás e poeira. Esses planetas, como se dissessem, os sistemas planetários são muito mais complexos do que você poderia imaginar. Cada novo Júpiter quente descoberto abre portas para novos enigmas e modelos teóricos que ainda precisam ser criados. O aparelho espacial Voyager 1 se tornou uma verdadeira estrela no mundo das pesquisas espaciais, pois foi o primeiro objeto criado pelo homem a deixar os limites do nosso sistema solar. Imagine que essa sonda, com um peso de pouco mais de 400 kg, viaja pelo espaço interestelar a uma velocidade de cerca de 62 mil km por hora. Este impressionante feito foi possível graças a poderosos foguetes que colocaram o aparelho em órbita em 1977. Mas espere, isso não é tudo. Voyager 1 carrega uma placa de ouro com saudações da humanidade, gravadas em diversos idiomas, além de músicas e sons da natureza. Por que isso foi feito? Para que, se a sonda algum dia encontrar civilizações extraterrestres, elas possam entender quem somos. E aqui vai um fato interessante. Voyager 1 já deixou a heliosfera, a região de influência do vento solar, onde vivemos, e agora está na mídia interestelar, onde o campo magnético e a radiação cósmica são completamente diferentes dos nossos costumes. Mas como a sonda resiste a essas condições extremas? Tudo graças à sua construção única. Ela é protegida da radiação por um escudo especial e utiliza geradores isotópicos para obter energia. Por exemplo, suas fontes de energia garantem o funcionamento do aparelho por mais de 40 anos, tornando-o um dos objetos espaciais mais duradouros da história. E o que realmente impressiona, Voyager 1 continua a transmitir dados sobre o ambiente espacial, mesmo a uma distância de mais de 23 bilhões de quilômetros da Terra. Essa distância é equivalente a aproximadamente 630 segundos-luz. Agora, imagine que o sinal de Voyager 1 chega até nós com um atraso de quase 6 horas. É como se você enviasse uma mensagem para um amigo do outro lado do planeta e esperasse uma resposta o dia todo. Mas por que Voyager 1 é tão importante para a ciência? Ele nos abriu novos horizontes na compreensão do nosso lugar no universo, pois os dados obtidos dele mudaram nossa visão das fronteiras do nosso sistema solar. E o que é ainda mais fascinante, Voyager 1 leva consigo um testemunho da nossa civilização pelos vastos espaços do cosmos, onde talvez um dia ele seja encontrado por outras entidades inteligentes. Pulsares não são apenas estrelas de neutrões, mas verdadeiros relógios espaciais que giram com tamanha velocidade que suas ondas de rádio podem ser usadas para medir o tempo com uma precisão incrível. Imagine uma estrela que gira ao redor do seu eixo até 100 mil vezes por segundo.
Exatamente esses ritmos de rotação permitem que os pulsares emitam ondas de rádio que podem ser captadas na Terra. O primeiro pulsar foi descoberto em 1967 por astrônomos Jocelyn Bell Burnell e Anthony Hewish, quando eles notaram sinais de rádio regulares que pareciam muito consistentes para serem aleatórios. Esses sinais soavam como faróis espaciais, e assim eles receberam seu nome. Um dos pulsares mais conhecidos, PSR-B 1937+21, gira com um período de apenas 0,01 segundo, tornando-se um dos pulsares mais rápidos conhecidos. E o que é ainda mais impressionante é que os pulsares podem ser usados para testar as teorias da relatividade. Seus sinais estáveis permitem verificar as previsões de Einstein sobre gravidade e tempo. Mas isso não é tudo. Você sabia que os pulsares podem criar ondas gravitacionais? Essas ondas surgem quando os pulsares giram em sistemas binários, criando oscilações rítmicas no espaço-tempo que podem ser registradas na Terra. Em 1999, físicos receberam o primeiro sinal direto de ondas gravitacionais, usando pulsares como detectores. E agora imagine que os pulsares não servem apenas para medir o tempo, mas também para procurar exoplanetas. Eles podem detectar pequenas mudanças no período de sua pulsação, causadas pela influência gravitacional de planetas que podem estar em suas proximidades. Assim, os pulsares se tornam não apenas estrelas, mas verdadeiros exploradores do cosmos, abrindo novos horizontes na busca por vida extraterrestre. Em 1983, o pulsar PSR-B 1937+21 se tornou o primeiro pulsar em que foi descoberta uma exoplaneta, representando um avanço significativo na astronomia. E o mais surpreendente de tudo, existe uma teoria de que os pulsares podem ajudar a entender a matéria escura, pois seus sinais podem ser distorcidos por campos gravitacionais criados por essa substância misteriosa. Em nosso cosmos, existe uma nuvem que impressionará até os mais céticos, Sagitário B2. Imagine, bilhões de litros de etanol flutuando no espaço interestelar. Esta nuvem, localizada a cerca de 26 mil anos-luz de nós, é um verdadeiro depósito de moléculas orgânicas. O conteúdo desta nuvem espacial é tão vasto que poderia ser usado para produzir 33 trilhões de garrafas de vinho. Mas como é possível isso em um espaço onde reina o frio e o vazio? O Sagitário B2 é resultado de complexos processos químicos que ocorrem no meio interestelar, onde estrelas e planetas estão apenas começando a se formar. Esta nuvem não contém apenas etanol, mas também uma grande variedade de outros compostos orgânicos, como metanol e ácido acético. E o que é ainda mais surpreendente, nela foram encontradas moléculas que podem servir como blocos de construção para a vida. Em alguns casos, essas moléculas são formadas pela interação da radiação estelar com gases e poeira. E como tudo isso se relaciona com nossa existência? Estudos mostram que moléculas semelhantes poderiam ter chegado à Terra primitiva, desempenhando um papel crucial na origem da vida. E agora, imagine que em nosso próprio sistema solar há algo semelhante a essa nuvem. Cometas e asteroides distantes podem conter compostos orgânicos semelhantes, que possivelmente trouxeram água e moléculas necessárias para a vida na Terra. Mas isso não é tudo. O Sagitário B2 continua a atrair a atenção dos astrônomos por suas características incríveis. Por exemplo, suas dimensões são impressionantes. A nuvem ocupa uma área equivalente a 36 trilhões de quilômetros. Isso é 10 vezes maior do que a distância da Terra ao Sol. E agora, imagine estar no espaço, cercado por uma nuvem tão gigantesca, onde cada litro contém tantos compostos orgânicos. Estudos sobre esta nuvem continuam, e os cientistas esperam que possam revelar ainda mais mistérios sobre sua composição e origem. Cada novo análise de dados pode nos dar uma chave para entender como a vida poderia ter surgido, não apenas aqui, na Terra, mas também em outros planetas. O Sagitário B2 é apenas uma das muitas enigmas do cosmos que podem mudar radicalmente nossa compreensão sobre o lugar do homem no universo.
Em um estudo realizado no espaço, cientistas descobriram moléculas de álcool, e sim, isso não é brincadeira. Em nuvens de gás que formam estrelas, foram encontrados moléculas de etanol, e essa descoberta coloca em questão nossa compreensão sobre a origem da vida. Imagine só, nuvens de gás e poeira que podem conter componentes necessários para a formação de moléculas orgânicas. Essa descoberta ocorreu na região de formação de estrelas, como a de Órion, onde a densidade de matéria é tal que ela se torna a base para a formação de novas estrelas. Mas o que realmente intriga é que essas moléculas de álcool podem estar em um estado que permite que elas se conectem a outros compostos, formando moléculas orgânicas mais complexas. Já pensou como isso pode influenciar a busca por vida extraterrestre? Estudos mostram que essas moléculas podem ser precursoras de aminoácidos, blocos de construção das proteínas, que, por sua vez, desempenham um papel crucial na vida, como a conhecemos. Mas isso não é tudo. Além do etanol, astrônomos também descobriram moléculas mais complexas, como metanol e até mesmo álcoois mais pesados. Isso sugere que no espaço podem existir condições que favorecem a formação de moléculas orgânicas complexas. E o que é ainda mais surpreendente? A descoberta dessas moléculas em estruturas chamadas berços de estrelas nos dá uma ideia de como os compostos orgânicos poderiam ter chegado à Terra. De acordo com os dados mais recentes, as moléculas de álcool representam cerca de 1% da composição total dessas nuvens de gás. Isso pode parecer um número pequeno, mas, em termos espaciais, é uma descoberta significativa. Trabalhos científicos realizados com telescópios, como o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, permitiram aos astrônomos estudar detalhadamente essas moléculas e entender como elas interagem entre si. É importante notar que essas descobertas marcam uma nova era na astronomia e na astroquímica, permitindo-nos observar o processo de formação de estrelas e planetas. No final das contas, essa pesquisa pode levar a novos entendimentos sobre como a vida poderia ter surgido não apenas na Terra, mas também em outros planetas. E o mais incrível de tudo, moléculas semelhantes podem existir em outras galáxias, tornando nossa busca por vida extraterrestre ainda mais emocionante.